Olá, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. E hoje, eu, Ricardo Torido, estou aqui com Gustavo Gugel, Igor Figueiredo e André Meira para falar um pouquinho sobre reparação histórica. Não é segredo para ninguém que alguns povos foram usurpados da sua legitimidade, né? A gente teve vários anos de escravidão no mundo inteiro. Teve o Holocausto com os judeus, teve tirar a terra, né? Os europeus tiraram as terras dos indígenas aqui nas Américas, onde a maioria da população foi dizimada. Então, a gente tem várias pessoas acreditam que temos, e eu concordo, que temos que reparar essas dívidas que as pessoas fizeram com essas sociedades, com os povos negros, os povos judeus, os povos indígenas, e estão começando a acontecer algumas reparações quanto a isso. A Europa está com um momento de reparação histórica, está devolvendo algumas artes que foram roubadas da África, do continente africano. Então a gente está começando a ver esse movimento tomando corpo, muitas pessoas à frente desse tipo de movimento, que nós vamos explicar um pouquinho mais para vocês. Eu vou chamar o André para poder falar um pouquinho mais. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, vamos falar um pouco hoje da importância desse movimento de reparação histórica. Existem várias vertentes de reparação histórica, né? Acho que a gente vai falar um pouco aqui hoje, talvez um foco um pouco maior na reparação histórica da Europa, porque vem acontecendo, principalmente na Europa, algumas conversas sobre reparação histórica a colônias europeias, né? Localidades que foram colônias europeias. Discussão sobre reparação financeira, devolução de obras de arte ou obras culturais que foram roubadas durante a colonização, e eu deixo a palavra roubadas bem claro, porque para mim não tem outra palavra, porque em alguns momentos a gente pode falar em espólio de guerra. Porém, quando a gente fala de colonização, não houve guerra justa, né? Então não é espólio de guerra, é roubo de artefato cultural de várias localidades. Então nós temos tanto daqui das Américas, quanto da África, da Ásia, né? Então, principalmente em alguns países como Inglaterra, França e Alemanha, foram grandes colonizadores, talvez os maiores colonizadores do mundo, começa a haver um debate ainda não muito bem organizado, um debate ainda embrionário, um embriãozinho, né, sobre esse tipo de movimento. E que eu, particularmente, por pergunta que deixo até para vocês falarem a opinião de vocês também, acho de uma relevância gigantesca, né? É muito importante para esses países. Nos últimos anos, a gente viu alguns movimentos, por exemplo, a França, principalmente, que eu acho que o Igor vai falar para a gente com um pouco mais de propriedade, desde a entrada do Macron, falando sobre esses debates. Existem debates dentro dos museus, o grupo de museus ingleses também, falando sobre devolução de obras de arte. E teve um caso interessante, e deixa eu relembrar qual país que foi, que fez um pedido de reparação para a Alemanha. Cadê? Eu coloquei na minha anotação e perdi. Um valor muito alto, mas financeiramente, apesar de ser na casa de 3 bilhões, 4 bilhões, eu não me recordo agora, apesar de ter esse valor financeiro, eu deixo um questionamento para vocês. A reparação financeira para obras de arte e vidas perdidas é uma reparação real? Eu vejo dentro dessa reparação financeira, por exemplo, um simbolismo muito maior do país que está fazendo a reparação financeira em fazer um reconhecimento que houve um erro histórico grotesco, né? E que há uma tentativa de pedir desculpas formal em retorno financeiro para esses países que foram roubados, né? Para mim, o financeiro é muito mais simbólico do que, de fato, uma reparação real. Dentro desse aspecto, outra pergunta que eu deixo para os senhores é o seguinte: vocês acham que realmente existe uma dívida histórica? Eu já deixo aqui
deixei um pouco claro que para mim existe, e que há uma reparação. E se esta dívida histórica, ela há como ser reposta? Se vocês acham que existe essa dívida, se há reposição para essa dívida, seja de forma financeira, seja de forma em devolução das artes. Uma coisa que eu achei interessante, que há também apesar de haver a discussão da devolução de algumas obras, há também o contraponto de alguns museus, alguns senhores dentro dos governos que não querem fazer a devolução das obras. Colocam até algumas desculpas como, poxa, essa obra é muito frágil. Bom, a gente consegue transportar muita coisa frágil mundo afora, eu acho que isso é uma balela. E hoje a gente tem uma tecnologia interessante que é a reconstrução 3D. Já que a ideia é propagar essa arte, é propagar a cultura, por que não fazer reproduções 3D das obras originais? Devolvemos, entre aspas, né? Devolvem-se as obras originais para os seus locais de origem, para os seus países de origem, e os museus europeus, na maioria, né, são os europeus, ficam com cópias 3D de alta qualidade, que muitas vezes quem for nos museus nem vai saber que vai ser uma reprodução. O que vocês acham aí desse movimento e dessa proposta de replicar arte? A réplica de arte, ela é válida também? André, eu acho que a sua provocação ela é extremamente cabível. O que trouxe esse debate, inclusive, para a gente tratar no canal hoje, é o movimento da Alemanha e a Namíbia, recentemente, né? Notícia que deu conta de que o governo alemão ofereceu uma indenização financeira de 1,1 bilhão de euros à Namíbia. Muito Namíbia. Obrigado. Namíbia, exatamente. Era isso que você estava... Se você tinha anotação aí, você ia comentar. No início do século XX, a Alemanha colonial, né, ocupou o território que hoje é a Namíbia, ali por volta de 1884, na verdade, que foi ocupado, né, mas durante os anos de 1904 e 1907, dois povos da região se rebelaram contra a ocupação alemã, né, que eram os povos herreros e os namas. E, diante dessas revoltas, a Alemanha os tratou com violência, né? Inclusive, o povo herreiro chegou a ser, em torno de 80% dele, exterminado pelas forças alemãs no país, né? A gente está falando de 1,1 bilhão de euros, isso dá em torno de 7 bilhões de reais na conversão da moeda para hoje, na nossa moeda, né? Inclusive, a Alemanha está devolvendo restos mortais de povos daquela região, que na época foram levados para a Alemanha para estudar a superioridade da raça alemã em relação a esses povos. Olha como é que as consciências vão mudando ao longo do tempo. A gente falar isso dá um pouco de asco, né? Mas na época era uma coisa absolutamente comum. O ministro de Relações Exteriores, inclusive da Alemanha, disse que vai formalmente pedir perdão à Namíbia pelos crimes de genocídio que eles promoveram lá naquela região. Eles reconhecem, inclusive, que foi um genocídio, né? Tem outros eventos de genocídio de povos, de raças, de nações ao longo do século XX, é coisa recente, né? Isso sem considerar até o século XIX, né? Mas eu queria trazer aqui, eu acho que a gente pode começar a trabalhar em cima dessa base, que é o seguinte, o que a ONU define como genocídio? Aí eu trouxe aqui, que é o seguinte, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio é uma convenção de 1948, ratificada pelo Brasil em 52. E ela diz, vejam bem, na presente convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Dentre os mais importantes listados desse artigo 2º é matar membros de um grupo, submeter esses grupos a uma condição de destruição física total ou parcial, impedir nascimentos dentro desses grupos e a transferência forçada de crianças de um grupo para outro, né? São os elementos que nos fazem recordar aí, talvez, do genocídio
Eu vou usar a palavra importante, mas não é importante no seguinte, não sei, vocês entendem o que eu quero dizer com a palavra importante, né? Mas de relevância numérica. A gente está falando do Holocausto, que levou embora em torno de 6 milhões de judeus, né? A Alemanha nazista exterminou em torno de 6 milhões de judeus. Aí aqui eu queria mostrar para vocês uma obra abominável. Vocês conhecem isso aqui, não conhecem? Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler. É nesse livro, Minha Luta, que o Adolf Hitler expressou as suas ideias antissemitas, né? E as ideias mais racistas e de superioridade da Alemanha que a gente puder imaginar. É aqui que está, talvez, o embrião do Holocausto. Do Holocausto. Talvez nesse livro aqui. Ah, e não se assustem de eu ter esse livro em casa, porque até as ideias abomináveis, para a gente abominar, a gente precisa conhecê-las, tá? Então é o seguinte, imaginem se a Alemanha colocasse a mão na consciência hoje e oferecesse uma reparação aos judeus pelo Holocausto, hein? Quanto que valeria isso? Agora eu vou passar por uma provocação, até para a gente fazer uma pergunta para o Igor, que é o seguinte. E se os indígenas remanescentes no Brasil contemporâneo, né, exigissem reparação histórica pela violência e pelo extermínio aos quais vários de seus grupos foram submetidos quando as primeiras caravelas portuguesas chegaram aqui no Brasil, né? E mais, e se o povo africano, ou o povo negro, por que não dizer, né, de uma maneira mais macro, que sofreu imigração, que sofreu retirada, foram retirados de forma forçada de seus locais de nascimento para serem escravizados em terras que no futuro seriam o Brasil. Quanto que custaria isso, né? Genocídio indígena, que o Ricardo já tinha até comentado sobre isso, genocídio do povo negro. Quanto que custaria essa reparação, né? O que você acha aí? Eu acho que não existe preço, né? Porque, de fato, a gente sabe que esses países europeus, que na sua grande maioria são os colonizadores mundo afora, né? Dos países da América do Sul, dos países africanos, dos países ocidentais, orientais, e por aí vai. Na sua grande maioria, são esses né, países nessa região que teve essa dominação. A gente sabe que os Estados Unidos tem ali mais próximo da América Central, dentro daquele período, período não, né, dentro daquela região que está mais próximo a eles. Mas os países europeus que sim teve um expansionismo muito grande em questão de colonização. Então eles sim devem ao mundo não apenas questões, né, de financeira, de arte, mas de moral. Já passou da hora e a gente está vendo esse movimento atual acontecer, né, esse pedido de desculpas, esse reconhecimento de genocídios, que é muito importante, porque quando você não reconhece, você não vai tomar nenhuma atitude, né? Então a gente, de fato, vê esse avanço a passos de tartaruga. Por quê? Na sua grande maioria, as colonizações na África, principalmente, e algumas regiões, né, do Ocidente, do Oriente, quero dizer, e Oceania, foi acabando as colonizações na época dos anos 60 para o início dos anos 70. E a partir daí, a ONU, inclusive, tem, né, uma lei que foi desenvolvida na década de 70 para exatamente tratar isso como tema central, né, de reparações por esses países. Alguns desses países, alguns europeus, os Estados Unidos, o Canadá, veio reconhecer isso só décadas depois, veio a chancelar, né, a assinar esse termo dessa proposta da ONU décadas depois, nos anos 80 e nos anos 90.
Então aí a gente também já percebe, né, a dificuldade que há, né, desde o passado e ainda no presente, do reconhecimento do que esses povos fizeram. A gente está vendo esse movimento pela Alemanha, que é o que saiu mais recente, a gente tem um movimento na França. Aí eu me pergunto, será que o Brasil, a gente não vai receber isso? Será que nós não fomos usurpados, como o, o Ricardo bem disse, por Portugal? Será que não vai ter esse reconhecimento? Quantas artes, quanta riqueza, quanto ouro Portugal existe que é nosso? Mas não sei, né? A gente sim também é um país muito rico, mas isso nada tem a ver. Não necessariamente precisa ser falado em dinheiro, mas de reconhecimento do que fez, né? É, de toda a exploração sangrenta que houve, né? Dos povos indígenas e também da nossa terra. Então eu acho que fica aqui no ar esse sentimento de que a gente deve sim cobrar que os nossos colonizadores tenham essa atitude também. E aí eu vou falar só um pouquinho sobre a questão da França, porque diferente de outros líderes, o Macron ele aparece em 2017 e com a sua eleição e ele vem com a intenção, um dos primeiros meses de governo, ele já fala sobre isso, sobre reparação. E eu queria trazer aqui um dado, porque a gente mostrar qual que é a dificuldade. Desde 17, e aí começou mais em 2018 essa discussão na França. Mas só foi aprovado agora, no ano passado, em 17 de dezembro de 2020, pelo parlamento francês, a devolução de peças históricas emblemáticas de Benin e de Senegal. Ambos os países ficam ao ocidente, né, na parte ocidental da África. E ali são várias peças, tem sabres, que são aquelas espadas mais curtas, e é um gesto de tentar virar, né, essa página dos saques culturais que houve durante a colonização. Então, essas restituições elas foram sim aprovadas agora, mas existe aí um tempo até isso vir a se materializar, essa devolução acontecer. Pelo parlamento, no acordo, eles têm um prazo de 1 ano, mas a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível e devolva essas peças originais aos museus desses países para que eles possam retratar da sua cultura. E só respondendo o André para finalizar minha fala, que eu vou ficar por ela aqui hoje só, eu acho que às vezes a gente tem que analisar a questão das reparações, é, questão financeira versus artes, obras de arte. O que for obra, eu acho que sim precisa ser devolvido. Já a questão financeira, eu não sei se precisaria na questão do dinheiro em si ser encaminhado àquele país, porque a gente sabe que existe, né, questão de gestão de governos. Na África, infelizmente, a gente tem ainda países que são governados por ditaduras, então não sei se o dinheiro em si é a melhor forma, mas talvez ajudar, fomentar, estruturar alguns setores daquele país que esteja em dificuldade. Aí assim eu vejo como uma forma legal de recompensação, mas dinheiro em espécie em si eu talvez não penso que seria uma boa forma não. Mas é isso aí, é legal a gente ver que isso está acontecendo, essas reparações, e que isso continue daqui para frente firme e que a comunidade internacional cobre isso também, né? E aí, Ricardo? Bom, então vou pegar um pouquinho do que cada um falou aqui, né? O André ele pergunta a questão de valor de reparação, né? E o Igor completou bem as duas falas do André, né? Dos dois questionamentos do André foram os valores de reparação por causa de vidas, etc. Será que valores financeiros dariam essa retomada, né? E o segundo questionamento do André foi sobre as obras dos museus, questão de réplicas 3Ds, etc. Bom, para comentar essa fala do André, eu queria falar que não existe valor reparação para vidas, né? O Igor trouxe isso muito bem, eu acho que isso não tem valor. Agora, quanto à obra do museu, eu sou completamente contra uma obra 3D no museu europeu. É uma obra 3D de um artefato de outro país. Eu acho muito mais louvável
o país europeu promover o turismo no outro país, seja na África, seja em algum outro lugar, promover o turismo para, olha, essas obras estavam aqui, agora elas estão no museu tal, vá para lá, ajude a economia lá, porque o turismo também traz economia. Então, às vezes, essa reparação, ela supra esse financeiro que tem de algum motivo, etc. Então, você deixar as obras, mesmo as obras 3Ds lá, por que que eu vou, vamos supor, para algum país, para Namíbia, ver alguma obra lá, se eu tenho a obra 3D que eu posso ver no museu na Europa? Então, eu acho que isso tem que ser, não pode ser feito, eu acho que isso tem que ser remandado para os países de origem e ser fomentado o turismo e ajudar esses países, porque o turismo é uma boa fonte de renda. Então, às vezes, isso ajude o país muito mais do que uma reparação financeira. Acho que o que o Igor falou, isso é muito bom, e eu acho que inclui também nessa área de turismo, de às vezes ajudar, não com dinheiro, mas ajudar numa coisa em específica. Olha, o país tal tem problema na sua industrialização. Nós já passamos por isso, então vamos dar uma consultoria, vamos ajudar vocês nisso, porque a gente pode falar com os nossos erros, os nossos acertos, o que deu certo e vocês decidem como fazer, não fazer por eles, mas ensinar eles a fazer, se for o caso, né? Não sei se isso caberia. Promover mais interação entre os países. E uma coisa que eu acho que eu sinto falta é promover políticas antirraciais, né? Contra o racismo, contra o xenofobismo que aconteceu recentemente com a China por conta do Covid-19, o racismo que a gente vê acontecer todos os dias. Isso tudo eu acho que é mais digno do que às vezes dinheiro. Óbvio que o dinheiro vai ajudar, óbvio que o dinheiro vai trazer coisas positivas. Então, às vezes, um valor possa ser justo, mas ele não vai trazer a vida de volta. E uma política anti-racismo, anti-genocídio, anti-xenofobia, isso pode trazer que não aconteça isso novamente. Então, que não continue vidas sendo tiradas, né? Quanto à pergunta do Gustavo, a reparação no Brasil com a questão dos povos indígenas e negros, eu vejo um problema muito grande nisso, porque o Portugal tem uma culpa em cima disso? Tem. Não podemos falar que não tem, porque tem. Foi eles que colonizaram o Brasil, foram eles que tiraram o pau-brasil daqui, foram eles que dizimaram populações indígenas, foram eles que trouxeram a escravidão para o Brasil. Só que ela não parou por aí. A gente tem relatos de genocídios de índios ainda no século XX. Então, será que ele é somente o culpado? Será que nós, alguns governantes, algumas outras pessoas também não têm culpa perante isso? Será que a nossa população também não tem um pouquinho de culpa de, às vezes, não lutar pela Amazônia e pelos locais que esses índios vivem e deixar o que está acontecendo de desmatamento, de estar tirando essas vidas? Será que é somente Portugal o culpado? Ele pode ter sido iniciador disso, mas será que a população brasileira não tem um pouco de culpa nisso também? Então, acho muito difícil essa reparação com o Brasil em si, porque diferente de alguns outros povos que conseguiram ter uma sobrevida, aqui ainda não acabou. Aqui ainda a gente continua vendo genocídios de índios, a gente continua vendo racismo muito integrado, a gente continua vendo escravidão. Nós temos escravidão no Brasil até hoje, em alguns locais do Brasil. Ah, na escravidão que não é questão o cara não paga, não é questão de escravidão não tinha esse salário, mas tem salário, mas salário assim abaixo do mínimo para o cara trabalhar 24 horas, o cara trabalhar 17, 20 horas por dia e recebe aí seus 150, R$ 200 por mês. Então não tem valorização. Isso acontece até hoje aqui. Então, será que a gente não tem que também tentar olhar para dentro de si? Não só culpar os outros? Então, acho que mais ou menos isso é minha fala. Eu acho que vocês têm um pouquinho mais a falar. Vou deixar passar a palavra de volta para o André.
Bacana. Inclusive, dentro disso aí, Ricardo, eu queria até falar alguma coisa aqui, que é o seguinte. Ainda esse movimento de conversa sobre reparação histórica, devolução de arte, ainda no campo da arte, falando aqui no campo da arte ainda, nós vimos alguns movimentos contrários, na verdade, movimento de destruição e de arte. Por exemplo, a estátua de um ex-traficante de escravos inglês, Edward Colston, foi derrubada na Inglaterra, a população pegou essa estátua e atirou ela ao rio, dentro de um rio. Aqui no Brasil, nós tivemos uma discussão na internet que foi sobre a possibilidade de a população ir à rua em São Paulo para derrubar a estátua de Borba Gato, que foi um bandeirante brasileiro. Borba Gato foi durante o período da construção da República no Brasil, foi um dos símbolos do próprio governo ali, tentando resgatar a história do Brasil. E os bandeirantes foram colocados como heróis dentro daquela época, né? Entre aspas, foi dito que eles foram construidores do Brasil, desbravaram o Brasil, construíram o Brasil. Na verdade, a gente sabe que os bandeirantes, na verdade, eles desbravaram as matas brasileiras, mas nesse caminho, eles trucidaram os índios e os moradores que estavam ali antes. Então, se eles descobriram terras, isso teve um custo muito alto, foi o que vocês falaram aí sobre os índios, e os negros foram usados como escravos. O que vocês acham desse movimento? Esse movimento contrário. Não simplesmente de devolução, falamos um pouco da devolução de arte, mas um movimento de retirada de arte que remete à escravidão, que remete a momentos sombrios da história. Personagens que foram lá atrás colocados como heróis, que hoje, com uma consciência histórica, nós sabemos que não foram heróis. Dentro daquele momento, tiveram uma importância histórica. Então, a gente está falando de você retirar a estátua de uma pessoa que tem uma relevância histórica, mas que essa relevância histórica foi construída através de problemas, né? O que vocês acham disso? Queria deixar a pergunta, eu não quero responder, eu quero saber a ideia de vocês. André, eu acho que a história ela vai acontecendo e o seu conjunto de juízos de valor ele vai se renovando. Muitas vezes, algumas ideias vão se tornando mais degradadas, outras avançam. Então, esses movimentos de derrubada de estátuas é exatamente um reexame da história por grupos que, em tese, têm o reconhecimento de que aquele membro foi nocivo para o seu grupo no passado. Eu acho que a gente precisaria estudar com bastante critério esse movimento, porque eu acho que a memória ela precisa ser preservada, ela não pode ser apagada, até para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, né? E eu queria só voltar uma frase que o Igor falou aqui, eu fiz questão de anotar, Igor, que eu achei muito valiosa, que é o seguinte, abre aspas, aspas suas. Se você não reconhece, você não aceita que errou. Fecha aspas. Eu acho que isso é um divisor de águas para o nosso programa de hoje, tá? Acho muito relevante o que vocês debateram em relação à reparação estrutural, que talvez não seja ideal entregar um volume financeiro muito grande a estados que muitas vezes são corruptos ou falidos, né? Talvez seja um dinheiro a fundo perdido, né? Não teria o retorno para os seus povos locais, né? Agora, André, você fez duas perguntas lá no início e eu não te respondi, eu te peço até perdão, mas rapidamente eu vou comentar com você, tá? Você pergunta sobre a questão da reparação financeira. Eu acho que a reparação moral ela é muito mais valiosa, porque a reparação financeira deveria colocar preço em vidas que foram dizimadas por meio dos genocídios. Então, é muito complicado. Na verdade, esse recurso é como se fosse um acelerador do desenvolvimento de países que perderam muito em função de terem sido colonizados com violência, né? Então, eu acho que a reparação moral é muito importante. O ministro de Relações Exteriores da Alemanha dizer que vai formalmente pedir perdão à Namíbia, isso é muito forte, muito importante. E, na minha opinião, existe dívida, sim.
Tá certo? Nós estamos falando de um período colonial, eram outros valores, as nações europeias iam até as populações ou colonizavam territórios, nações, povos e tudo, em função de aumentar território, evangelizar os povos, como os portugueses fizeram aqui no Brasil, tentaram fazer com os indígenas, e promover a matança. Porque, até onde eu sei, o povo que era colonizado não tinha opção de não aceitar, né? Agora, eu queria voltar à questão dos indígenas, rapidamente, se vocês me permitem, e aqui eu vou mostrar para vocês um livro de um autor que o André é apaixonado. E ele é um autor realmente apaixonante, né? Laurentino Gomes. Laurentino Gomes agora está com uma trilogia, lançou o primeiro volume desse livro, Escravidão, já está para lançar o segundo livro, vai vir um terceiro. E eu queria aqui, com a permissão do Laurentino, usar alguns números do livro dele para mostrar para vocês o tamanho do dano que a coroa portuguesa produziu no Brasil no período dos indígenas. Se vocês me permitem, veja bem, aqui, olha, na página 118 desse primeiro livro, Escravidão, de Laurentino Gomes, ele diz que na época da chegada de Cabral, havia, né, mais ou menos 3 a 4 milhões de indígenas no Brasil. 3 séculos depois, em torno de 1808, ano da chegada da coroa ano da chegada da corte portuguesa de Dom João no Rio de Janeiro, essa população já estava reduzida a pelo menos 700 mil indígenas, ou seja, 20% do seu contingente original. E, para encerrar, há diversas explicações para o malogro da escravidão indígena no Brasil. A primeira foram as doenças. Mas os indígenas, além disso, estavam pouco adaptados ao trabalho exaustivo da escravidão nas lavouras e, por isso, se rebelavam e fugiam com frequência. Percebam que isso daqui parece muito com o caso da Alemanha, que a gente acabou de citar. Os povos herreiros e os povos, só para me recordar o nome aqui, que foram exterminados, né, na Namíbia, em função da colonização alemã, passaram pela mesma situação. A Alemanha esteve neste país, explorou, colonizou, exterminou, porque eles se revoltaram contra a colônia alemã. Aqui é a mesma coisa. Os indígenas não aceitaram a colonização portuguesa, não aceitaram ser submetidos à escravidão, e como eles não aceitaram a condição imposta, o que aconteceu com eles? 300 anos depois da coroa portuguesa chegar no Brasil, eles já estavam reduzidos a 20% do seu contingente. E essa dívida, hein? Isso é um número importante para ilustrar o que a gente discutiu lá no início, né? A reparação moral, eu acho que é muito mais importante, André, pela provocação que você fez. Talvez pagar por isso, talvez seja até um problema, né? A gente colocar preço nessas coisas. Mas eu acho que está na hora, em função do reexame da história que está sendo feito, inclusive por movimentos que você acabou de citar, de derrubada de status, está na hora de muitas lideranças do passado reconhecerem seus erros lá atrás e repararem, talvez, de fato, estruturalmente, os países que elas depredaram e promoveram matança, eu acho. Show de bola. E é exatamente isso. Eu acho que quem está aí nos escutando, nos ouvindo e nos assistindo, tenha também essa consciência que a história ela cobra seu valor e hoje a conta chegou. Então que esses países possam reconhecer isso e pegar firmemente nessas reparações históricas que são tão necessárias. Muito bom, meus amigos. Espero que quem tenha nos escutado e visto tenha gostado. Comentem, compartilhem e curtam o nosso canal. Muito obrigado a todos. Obrigado, até mais. Valeu, até o próximo programa. Pessoal que assiste a gente, deixei algumas perguntas aí hoje. Respondam para a gente. Algumas provocações para a gente pensar. Valeu. Valeu. Um abraço.